E nesse vídeo eu vou mostrar como você consegue criar um fluxo para o ticket de suporte. Quando seu cliente entra em contato com a sua empresa, precisa falar ou abrir um chamado, seja para o financeiro, para o atendimento, dúvida de produto, serviço ou qualquer coisa, você consegue ter um fluxo organizado e acompanhar cada solicitação. E essa é uma dúvida que veio do Michael Rodrigues, que entrou em contato com a gente e eu fiz a apresentação e falei que ia colocar um vídeo lá para ele. Então, bora para a tela. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pipeline para controlar o meu fluxo. Então, como que eu faço? Eu estou aqui em CRM no Bitrix 24, eu venho em negócios. E agora em negócios, clicando aqui ó, em pós-vendas, que eu tenho venda e pós-vendas, eu vou criar um funil dedicado para o suporte ao meu cliente. Vem aqui, adicionar uma pipeline. Eu vou colocar ticket de suporte e vou adicionar. Vou fechar e vou acessar a minha pipeline, ticket de suporte. E agora eu vou colocar as etapas, eu quero configurar cada etapa. Então como que vai ser? Primeiro eu vou colocar como entrada de solicitação, vou colocar em andamento, para os suportes que já iniciaram. E aqui eu posso apagar. Eu vou fazer algumas modificações, olha só. Eu vou apagar esse aqui, também vou apagar isso daqui. Eu vou tirar o meu filtro, que eu quero todas as colunas. Deixei aqui e eu deixei somente com 4. Aqui vai ser não solucionado. Aqui eu vou colocar como concluído. E aqui eu tenho as 4 etapas. Ok, mas como que eu faço agora para acompanhar? Como é que eu faço? Alguém preencher um formulário, cair aqui. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma automação para gerar uma tarefa para cada card que cria aqui. Por quê? Porque se eu simplesmente deixo os cards caindo aqui e eu não tenho uma supervisão, ou melhor, eu posso otimizar a minha supervisão. Como que eu posso fazer isso? Criando uma tarefa toda vez que um card cair aqui. Então como que eu faço? Primeiro eu venho em regra de automação, venho adicionar e venho em tarefa. Coloquei uma tarefa e a minha tarefa vai ser agora personalizada voltado para o suporte. Então como que vai ser minha tarefa? Suporte, e aqui eu vou mudar para o nome do cliente. Então venho empresa ou contato, nesse caso eu vou colocar empresa. O nome da empresa. Esta empresa tem um suporte em aberto. Consultar e-mail no card ou contact center. Ou seja, o contato junto com o cliente. Vou colocar um prazo para essa tarefa de suporte. Digamos que o máximo que eu posso ficar é um dia. Marquei um dia e respeitar o horário do colaborador. Mas vamos lá. E essa tarefa vai ser criada de mim para o colaborador. Então vou deixar aqui simplificado. Então o que eu estou falando para o meu CRM agora? Toda vez que cair um card aqui, eu vou criar um card de suporte. Então olha só, vou colocar aqui uma empresa 23A, que é a nossa empresa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Adicionei. Uma tarefa foi criada. E olha só. Uma tarefa já está criada, suporte, nome do cliente e todas as informações que eu coloquei. Ok, mas além disso eu quero o quê? Quando essa tarefa ela for concluída, eu também quero mandar para o meu cliente uma avaliação de como foi o atendimento dele. Então posso vir aqui em regra de automação, vir aqui em concluído e colocar e-mail, enviar e-mail ao cliente. E aqui eu coloco feedback de suporte. E aqui eu coloco o meu conteúdo, né? Olá, tudo bem? Como que você foi atendido? Ficou mais alguma dúvida? Quer colocar alguma informação, fazer uma avaliação? Enfim, eu posso colocar um e-mail, posso colocar um link do Forms, enfim. Eu tenho diversas maneiras para mandar esse e-mail e ter esse feedback. Mas tudo que eu colocar aqui, eu dando um salvar e obviamente eu tendo os dados do cliente, eu consigo ter o feedback dele. E uma dica extra, tá? Eu posso também colocar uma tarefa adicional ou uma notificação se esse card ficar muito tempo em alguma dessas etapas. Vou dar um exemplo assim, tá? Digamos que esse card ele ficou muito tempo parado aqui em andamento e ainda não foi concluído. Então eu posso colocar uma notificação para o responsável. Olá, este card está há muito tempo em suporte. Verifica o motivo. Então assim, fiz um card simples, mas olá, esse card está há muito tempo em suporte. Verifica o motivo para darmos andamento. E aqui eu tenho a execução. Quando... Não é nem aqui, ó, é horário. Quando que isso vai criar? Lembra que eu falei que está muito tempo? Então eu tenho que ter um delay para criar essa notificação. Então digamos que eu coloco aqui em um dia. Então se ficar mais do que um dia... Ou melhor, posso colocar horas, porque minha tarefa já está por dias, tá? Então posso colocar 4 horas. Quando passar dessas 4 horas, esse card estiver aqui, vai notificar o responsável dessa solicitação que tem aberto. Ok? Eu posso ainda melhorar. Digamos assim, eu tenho aqui um ponto em que os chamados que não foram solucionados. Então o que eu posso fazer também? Vamos lá, olha só. Eu posso abrir o meu card e posso criar uma justificativa ou entendimento do porquê que não foi solucionado. Então assim, para não passar despercebido, o meu colaborador, a pessoa que está no suporte, mandar para lá e eu não ter nenhum tipo de feedback sem saber o que ocorreu, o que eu posso fazer? Eu posso aqui criar um campo personalizado. Então vem aqui e coloca assim, qual motivo de não solucionar? Aí eu coloco sei lá, impossível no sistema, cliente desistiu do suporte, né? Ou deixou de falar, enfim, qualquer coisa. Aí aqui em requerido eu coloco somente naquela etapa de não solucionado. Então o que vai acontecer? Quando ele mover para o card não solucionado, eu preciso colocar uma justificativa. Então coloquei não solucionado, o que ele vai precisar fazer?
marcar uma justificativa. Eu posso também deixar esse campo aberto para que ele tenha que digitar algo, ou seja, explicar de fato os detalhes do motivo de ter colocado como não solucionado. Ok, a nossa pipeline está aqui, simplificada, mas ela está aqui. Agora eu preciso fazer o quê? Com que os meus leads eles caiam aqui dentro do CRM. E o que eu vou fazer agora? Eu vou lá para formulário de CRM. Então eu preciso criar um formulário que eu vou compartilhar com meus clientes ou dentro do meu site, enfim, qualquer local que você possa encaminhar e que eles tenham acesso, onde o que eles preencherem vão cair dentro do meu card de CRM. Então vamos lá. Primeiro eu venho aqui em adicionar e eu já tenho meu primeiro painel. Agora aqui eu clico em algum deles, pode ser informações de contato mesmo, e eu tenho as informações que eu posso preencher. Então eu vou tirar aqui o sobrenome e eu posso adicionar aqui outras informações agora. Mas como que eu vou fazer? Depende do seu serviço, tá? Então olha só a sugestão que eu vou fazer. Eu volto lá no meu formulário, aliás, na minha pipeline, deixa eu voltar aqui, atualizar ela, e eu vou criar dentro do meu ticket de suporte quais são os tipos de suporte que eu tenho. Digamos que seja aqui para nossa empresa. Nós trabalhamos com suporte do Bitrix, parte da agência, enfim. E o que eu vou fazer? Fazer um campo bem simples, tá? Qual tipo de suporte? E aí eu coloco aqui, agência. Outro eu vou colocar suporte Bitrix. Ou vou colocar outro, vendas. Pode não ser aqui o local correto, mas eu vou colocar que ele veio por esse canal, tá? E eu vou copiar esse campo aqui. Olha só, copiei, dei um Ctrl C e dei um salvar. Vou voltar lá no meu formulário, vou dar um F5 e vou fazer o quê? Eu vou procurar dentro do meu formulário o campo que eu preenchi. Então vou lá, adicionar um campo, vou dar um Ctrl V aqui. E aí, ó, qual tipo de suporte, tá vendo? Quando eu adicionar, eu já vou ter aqui a opção, tá vendo? Ó, qual tipo de suporte. E aí aqui tem uma setinha onde o meu cliente vai poder selecionar qual que é o tipo de suporte. Fechei, vou apagar, vou deixar somente esse campo, nome, telefone e e-mail. Você pode deixar como obrigatório, mas eu vou fazer isso aqui rapidamente, a ideia é agilizar o processo, vamos lá. Olha só, tá vendo? Tem o meu formulário, posso abrir e visualizar o meu formulário. Olha só, nome, telefone, e-mail e aqui eu tenho as opções de suporte. Tá vendo? Olha que legal. E agora o que eu vou fazer? Olha só, eu vou voltar no meu formulário, eu venho em entidades de CRM e agora eu venho negócio cliente, eu venho modo expert e seleciono uma pipeline. Isso é muito importante. Para cair as solicitações dentro da pipeline, você precisa seguir esse caminho. Eu venho em ticket de suporte e eu venho em permitir duplicados. Porque isso, toda vez que um cliente preencher, se ele preencher novamente, ele vai conseguir duplicar aquela solicitação. Então ele não vai mesclar ou enfim, ele vai se perder essas solicitações dentro do mesmo local. Então eu coloco permitir duplicados e agora eu venho criar um pedido. Adicionei, vou colocar um salvar. Fábio, tá pronto? Não, ainda não tá pronto. Eu preciso fazer o quê? Vou colocar um nome para me identificar, formulário de suporte. Isso é importante, tá? Marque formulário de suporte. Dá um salvar. Ainda não tá ok. O que nós vamos fazer? Volta lá na sua pipeline. Voltei na pipeline, fechei aqui. E aqui eu preciso fazer com que o sistema reconheça a pipeline que eu vou colocar. Agora vem aqui, ó. Vou adicionar e eu vou procurar formulário de CRM. Acompanhamento de formulário. Eu vou colocar acompanhamento. Deixa eu ver um formato mais fácil. Vou colocar só formulário, que eu acho que vai ser mais tranquilo, tá? Acompanhar e envio de feedback não é esse. E acompanhar e envio de formulário de CRM. Gatilho. É esse mesmo. E agora tem aqui o formulário de gatilho e eu seleciono o meu formulário. Olha, formulário de suporte que nós criamos lá. Cliquei e dei um salvar. Importante, aonde eu colocar esse gatilho vai ser aonde o sistema vai criar o meu card. Então eu vou deixar aqui no começo mesmo e vou dar um salvar. Agora note bem, o que vai acontecer? Quando o meu cliente preencher aquele formulário, ele vai criar uma tarefa nesse mesmo local. Vamos lá, fechei e agora vamos para o test drive. Vou excluir essa parte e agora nós vamos fazer o nosso teste. Estou aqui no meu formulário, que eu fiz um teste antes. Voltei para cá, nome Fábio Dias, telefone, e-mail, vem aqui. É interesse em vendas. Vou dar um enviar. Volto lá para o CRM para verificar. Criou o meu card, dou 2 cliques. O que aconteceu? Criou minha tarefa e aqui eu tenho o formulário respondido. A tarefa foi criada automaticamente e eu venho aqui no meu formulário eu tenho, ó, nome, telefone, e-mail, qual o tipo de suporte. O que eu posso fazer também? Personalizar a minha tarefa com os dados que foram preenchidos dentro do formulário de suporte. Para fazer isso, eu vou mostrar aqui uma dica extra. Você vai na sua automação primeiramente, vem aqui em regra de automação, seleciona a automação e preciso procurar aquele campo que o cliente vai preencher. Deixa eu voltar aqui no meu formulário. Qual o tipo de suporte? Olha só, selecionei, vim para cá, tipo de suporte. Tá aqui, ó. Qual o tipo de suporte? Vou precisar escrever novamente qual tipo de suporte. Vou colocar um R de resposta, tá vendo? Ó, continua com a mesma informação e aqui tem o questionamento. Vou dar um salvar, vou preencher novamente para verificar se dá certo. Vou excluir, volto para o meu formulário, qual tipo de suporte? Suporte Bitrix. Enviar, volto para lá.
Vamos verificar novamente. Venho aqui em abrir, qual tipo de suporte? Suporte Bittrex24. E agora os contatos que vêm via WhatsApp é bem simples. Se o seu WhatsApp já estiver integrado com o Bittrex24, os cards vão cair em leads, obviamente se estiver configurado para cair em leads. O que você faz? Quando mover para ganho, ele vai pedir aqui, né? Você vai criar um negócio, contato a empresa, ele vai pedir a pipeline. E se for um cliente ativo, coloca como ticket de suporte. O que vai acontecer? Ele vai pedir para criar os campos, obviamente. Quando você der um salvar, ele vai colocar as informações do cliente dentro do card, ou melhor, da tarefa que foi criada automaticamente. Ó, gerou a tarefa novamente, tá vendo? Só que como ele não veio via formulário, eu tenho aqui esse campo em aberto. Tá bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado. O interessante é que tudo que eu fiz aqui foi com as ferramentas nativas do Bittrex24. Se você quiser aprimorar ainda mais, pode integrar ao WhatsApp, obviamente, quando cair na sua pipeline, ter esses dados vinculados a um card. Automaticamente é uma tarefa dentro do seu ticket de suporte. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, não deixe de se inscrever no canal. Coloque nos comentários aqui o que você achou e até a próxima. Valeu!